Então, eu vou falar uma coisa marcante, hein? Vai valer o ingresso. Vou antes dos volumes, vou passar na área. Eu não falei da área. Porque tem uma coisa estranha na área. Olha só, quando eu vou para o comprimento, né, eu faço esse negócio assim, aí quando eu pego esses dois pedaços, o comprimento é esse negócio aqui. E eu aproximo por esse aqui. Então esse daqui é a aproximação. Vamos dizer assim, L assim. E esse daqui é o, vamos dizer assim, o real. O exato, vamos dizer. O nome é assim, exato. E a gente, se eu chamar esse cara de L, o que a gente tem é que o Lzinho é menor ou igual que o Lzão. Isso, vamos dizer, nos dá uma garantia que a gente pode pegar essas aproximações e o supremo delas é alguma coisa que deveria ser o comprimento. Quando a gente olha o volume, vamos dizer, e a área também, você pega um negócio assim, nessa área, e aí você tem, seja área, seja volume, né? Você quadricula e você tem duas aproximações, uma por baixo e uma por cima. E aí a sua área, o seu volume está espremido entre as duas. Isso também nos dá uma certa segurança. Agora, se você tiver uma área de uma superfície, né? Aqui Oi? Fala aí. Não, é o supremo assim, né? A gente vai fazer o comprimento, a gente fez isso, né? Então, esse daqui é uma aproximação LI do comprimento LI. E aí o comprimento total L, que é igual ao somatório dos Z igual a 1 até N dos LI, é maior ou igual que o somatório de igual a 1 até N dos L pequeno I. E agora você vai aumentar o número de pedaços, né? Tá? Você vai associar isso a uma partição. Tá? E aí vai ser o supremo. Você estudou de segunda-feira para cá? Ou ficou fazendo o programa do Bernardo, jogando videogame? Não, mas os conceitos são importantes. Está claro aqui que você faz a aproximação assim, aí esses são sempre menores, e o supremo deles, mas supremo dentre todas as partições possíveis aqui. Aqui é volume, área, mas vamos dizer, a situação é reta, né? Agora, se a gente pegar um análogo disso daqui, seria uma área né? Você pegar uma superfície
aí, o análogo que a gente podia fazer, né, seria ir pegando pedaços da superfície e aproximando por triângulos, né? Tá legal? Quer dizer, você triangular a superfície toda e somar as áreas dos triângulos. Tá? Seria sei lá, o mais parecido que a gente pode fazer com o que a gente fez no caso da curva. Porque um triângulo, você pega 3 pontos sobre a superfície, tem um triângulo, que é uma figura plana, aí você sabe a área dele, e aí você tem, emenda um monte de triângulos e você aproximou a superfície por triângulos. E eu quero mostrar para vocês que esse negócio tem algo traiçoeiro que pode acontecer. Vou mostrar num caso bem simples. Caso bem simples, cilindro. Raio R, altura H, tá? Cilindro, área. Essa é uma situação que tem uma superfície, mas você pode cortar, abrir, e tem 2πrh, né? Então essa é uma área que a gente sabe, né? Nem precisa triangular. Agora, eu posso triangular esse cilindro da maneira mais óbvia, assim, né? Eu pego aqui um pedacinho assim e pego aqui um pedaço da superfície. Tá legal? Então, ó, se eu tem a ver com esse ângulo aqui, né, que vai me dar esse negócio. E aqui tem vamos dizer assim, um ΔH. Esse ângulo aqui eu vou chamar de 2θ, 2 Δθ. Só para... eu devia ter trazido uma superfíciezinha, mas eu posso pegar aqui um papel. Então, ó, é isso aqui, né? Um pedaço aqui. Tá? E eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar aqui esses 4 pontos. E mais um aqui no meio, e aí eu faço 4 triângulozinhos e aproximo a figura. Tá? Então a área é aproximada por 4 triângulozinhos. E eu posso até pegar isso aqui e botar aqui assim, pegar ela aqui, vou botar assim, né? Então eu vou ter uma espécie de um hangarzinho. Vou desenhar ele só assim. Tá? Então esse cara daqui é esse ângulo aqui é o que eu vou chamar de 2 Δθ, o ΔH está para lá. Então esse negócio daqui, né, esse comprimento,
é 2 Δθ, né, vezes R. Tá? Quer dizer, o ângulo é 2 Δθ, eu multiplico pelo raio, é esse comprimento aqui. E para cá eu tenho o H, ΔH. Então, o meu elemento de área, ΔS, é igual a 2 ΔθR ΔH. Bom, agora, eu não peguei isso aqui assim por acaso. Imagina justamente que eu faço o meu ΔH pequenininho em relação ao ΔR. Tá? Eu faço aqui, esse cara aqui é pequeno em relação a isso. Olha o que pode acontecer aqui. Pega esses dois triângulos aqui, eles vão estar aqui nessa altura e vão estar assim. Então, essa base aqui aqui é seno de Δθ, então aqui eu tenho 2R seno de Δθ. Tá? Por isso que eu peguei 2 Δθ, porque aí eu posso pegar o seno de Δθ aqui. Tá, vou fazer aqui maior. Fazer aqui maior assim, né? Aqui eu tenho isso aqui assim. Então esse aqui é o Δθ. Esse daqui é o R Δθ, outro R Δθ aqui. Esse aqui é R seno de Δθ. Esse aqui é R cosseno Δθ, de maneira que essa altura, a altura, se eu olhar vamos dizer, projetando esse ponto aqui no chão, a altura que ele está do chão, é esse tamanho daqui. Ó, aqui é o Δθ. Esse raio aqui é R. Então aqui é R seno Δθ, aqui é R cosseno Δθ. E aqui é R vezes, R menos R cosseno Δθ. Então é R1 menos cosseno Δθ. Tá? Repara que o meu pontinho está aqui, né? Não sei se dá para ver aqui. Aqui está o pontinho. Então, quando eu projeto aqui, essa altura, aqui é a altura que ele está do chão. Mas a base do triângulo está mais para cá. Então, se eu pegar esse ponto daqui, esse ponto aqui, esse negócio está um pouquinho inclinado. Então, a altura do triângulo mesmo é um pouquinho maior que essa. Tá? Então, se eu pegar o triângulo que eu tenho aqui, né, a área dele, a base é a mesma, mas a altura é um pouco maior do que essa. Então, essa área aqui é maior que essa altura. Porque, olha só, esse ponto está aqui. Quando eu boto assim, a altura é dele para o chão. Enquanto que o triângulo tem um vértice aqui e outro vértice aqui. Os vértices estão aqui, aqui e aqui. Então, quando eu faço assim, ele está um pouco inclinado. Quer dizer, esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ponto e esse ponto ele está a uma altura lá do chão, que é menor do que essa, que é a altura do triângulo, que tá assim.
Todo mundo enxerga isso? Não? Olha só. O meu hangar é assim, né? Tem uma hora que ele passa aqui assim. Tá? Então, aqui ó, o triângulo tem esse cara e esse ponto aqui. Depois esse aqui, ó, vem aqui assim. Esse ponto aqui se projeta aqui no chão. Essa altura é que é esse tamanho aqui. Mas quando eu faço o triângulo, ele vem daqui, aqui, aqui, e aí ele tem uma altura aqui assim, ó, que está inclinada. Porque eu estou pegando, ó, eu peguei 4 pontos aqui nesse negócio aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui no meio, outro aqui, outro aqui. Eu tenho 4 triângulos, ó. Eu tenho mais esse e mais o outro que pega aqui. São esses 4 triângulos aqui. Tá legal? Eu fiz um hangar. Talvez eu devesse ter pego um papel. Vou pegar um papel mais de acordo. Espera aí, cadê meus papéis aqui? Vou pegar um papelzão aqui. Tá sujo, mas tudo bem. Ó. Tem assim, ó, tem um ponto aqui. Outro ponto aqui, outro ponto aqui. Outro ponto aqui. E um no encontro dessas duas linhas, que é o ponto aqui no alto. Então, isso aqui é o pedaço do cilindro planificado. Só que ele está assim. Então, essa distância desse ponto aqui até o chão, é essa que eu estou botando aqui. Estou medindo daqui perpendicularmente ao eixo do cilindro. Tá? Quer dizer, se eu fizer um corte exatamente nesse ponto aqui, né, ou olhar isso, olhar esse cara daqui, pegar esse ponto e projetar no chão, ele vai me dar uma altura que é essa que eu estou marcando aqui. Só que esse triângulo aqui, 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 ele está aqui por dentro. Então a altura dele está inclinada em relação a essa altura aqui. Ela é maior. Tá? Então o que eu estou dizendo é que se eu quiser estimar o tamanho, a área desse triângulo aqui, que é o triângulo que vai lá em cima, ela tem essa altura, tem essa base aqui, ó, que é 2R. Ih, rapaz, não sei o que houve aqui com o cara. 2R seno θ vezes R 1 menos cosseno θ sobre 2. É a área dele. Tá? Quer dizer, ela é maior do que isso. Tá? Essa aqui é menor que essa áreazinha aqui. Vou chamar essa áreazinha aqui de ΔS. Observa que ela não depende desse ΔH. Essa estimativa não depende desse ΔH. Ela até depende do ΔH, mas eu fiz uma estimativa que está independente do ΔH. Tá? Então isso aqui, ó, eu sei
calcular isso aqui, né? Isso aqui é R2, R2, sendo delta teta aqui, né? R2 aqui, seno delta teta. Esse cara aqui eu já sei, né? Eu multiplico e divido por 1 menos cosseno, 1 menos mais cosseno teta, divido por 1 mais cosseno teta. Aí eu tenho 1 menos cosseno quadrado teta, que vai dar seno quadrado teta, dividido por 1 mais cosseno teta. Então, eu vou ter seno ao cubo, delta teta aqui, né? Sobre 1 mais cosseno delta teta. Esse é o tamanho desse negócio aqui. Tá? Eu posso pegar ele e o irmão dele lá atrás, né? Então, eu posso pegar essa área e a área de lá. Então, olha, a soma das 4 áreas, quer dizer, dos 4 triângulozinhos, né? Ela é maior do que a área desse mais a área do de trás, que é esse daqui, que é 2 vezes isso. Maior que 2 vezes R3, R2. Seno ao cubo delta teta, sobre 1 mais cosseno delta teta. Isso aqui ainda é maior que se eu dividisse por 2. Né? Porque o cosseno delta teta é menor que 1. Então, isso aqui ainda é maior que... dividindo por 2, eu perco esse 2. Então, maior que R2 seno ao cubo delta teta. Bom, o delta teta é pequenininho. Isso aqui foi, eu peguei essa área daqui, que é a área, eu disse, a área desse triângulo é maior do que esse cara, esse número que tinha aqui, né, que é 2 vezes R seno delta teta, vezes esse cara aqui, que era R1 menos cosseno delta teta. Então, tinha 2R seno delta teta, vezes esse daqui. Aí eu vi 1 menos cosseno delta teta, eu não pude resistir, multipliquei em cima e embaixo por 1 mais cosseno delta teta. Tá? Aí ficou 1 mais cosseno delta teta embaixo, e aqui 1 menos cosseno quadrado delta teta, que é seno quadrado delta teta. Aí eu juntei com esse seno, ficou seno ao cubo, né? E é isso. Tá? Então eu peguei esse cara daqui, a área dele é isso, mas isso é só um desses triângulos. Se eu juntar com o outro de cá, eu já tenho 2 vezes isso. É menos do que a soma dos 4 triângulos. Então, 2 vezes isso. 2 vezes isso, como 1 mais cosseno delta teta é menor do que 2, né, isso ainda é maior que isso aqui, só para ficar bonitinho. Tá? Agora, olha o problema. O delta teta vai ter que ser pequeno. Eu faço delta teta pequeno. Digo lá, eu vou querer que esse negócio tenha esse lado aqui menor do que um certo tanto e o delta teta vai ser pequeno, bem pequeno. Fixei meu delta teta. Então essa área aqui está com certo tamanho. E o delta H também vai ter que ser pequeno. Só que uma vez que eu fixei o delta teta, olha, isso aqui não depende de ΔH, ele vai ficar parado, não importa qual seja o ΔH que eu dê, esse negócio aqui,
essa areazinha, essas 4 areazinhas aqui, são maiores do que isso. Agora imagina que eu faço o ΔH muito menor. Né? Porque, olha só, a razão entre as áreas como a soma das areazinhas é essa, ó, a razão entre área aproximada, vou botar entre, não vou botar lá, o razão a área aproximada é a soma das áreas dos 4 triângulozinhos sobre a área exata. Bom, a área aproximada é maior do que isso daqui, então essa razão é maior que esse cara aqui, R2 seno ao cubo Δθ sobre essa daqui que é a área exata, que é 2 R Δθ ΔH. Bom, aqui eu posso cortar esse R com esse daqui. Né? Isso então, esse número é igual a 1 sobre ΔH vezes seno ao cubo de Δθ sobre 2 Δθ. Esse número é pequeno, mas eu posso deixar ele parado. Tá? Já está pequenininho, está parado. Agora, exatamente, em vez de fazer o meu hangar assim, eu faço aquele outro, que eu não sei onde ele foi parar, o meu hangarzinho mais fechadinho. Tá? O que é fazer o hangarzinho mais fechadinho? É fazer o ΔH muito menor que o Δθ. Ou simplesmente olhar para isso e dizer, ó, esse número aqui é pequeno, porque seno Δθ é menor que Δθ, seno quadrado Δθ vai ser bem pequeno. Né? Então, esse cara daqui é pequeno, mas fixo. E esse aqui é pequeno, mas eu posso fazer ele tão pequeno quanto eu queira. A única obrigação dele é ser pequeno. Então eu digo para ele assim, ó, você tem que ser menor que epsilon. Ele diz, tudo bem, mas eu vou ser menor que epsilon dividido por 10 a menos 100. Estou menor que epsilon. E aí quando ele fizer isso, esse negócio vai para infinito. Olha só, eu estimei a área dos triângulos por esse número que não depende de ΔH. Tá? Então, independente de qual seja o ΔH, a soma dessas áreas é maior que 2 vezes a área do triângulo que eu boto lá dentro da tenda. Que é essa coisa aí. Agora, eu olho para a minha área exata, ela depende do ΔH. Então, eu divido a área aproximada pela área exata. Isso devia ser menor que 1, ou pelo menos tender a 1. Quando ΔH e ΔH... Quer dizer, qual é a minha expectativa? É que se ΔH e Δθ tenderem a 0, essa soma das areazinhas tenda para esse negócio daqui, ó, pelo menos a razão entre elas tende a 1. Né? Qual o problema? Assim, é visão espacial ou é limite? É fixo pelo seguinte, eu vou dar uma fixada, eu vou dizer o seguinte, eu quero que esse pedacinho aqui seja pequeno.
Então isso significa dizer o seguinte, olha, tanto delta θ, o R delta θ, na verdade, né? Tanto o R delta θ, ou como o R está fixo, tanto delta θ como delta H vão ser pequenos. Digamos, R vezes delta θ vai ser menor que epsilon, e o delta H também vai ser menor que epsilon. Então, esse comprimentozinho é menor que epsilon e essa alturinha é menor que epsilon. Isso significa que o delta θ é pequeno. Então eu fixo ele pequeno, está atendendo às especificações. Minha norma é tanto, epsilon. Então delta θ está lá pequeno, epsilon sobre R. E o delta H também tem que ser menor que epsilon. É só essa a coisa. Mas o fato do delta H ser menor que epsilon não impede ele de ser muito menor do que epsilon. Então, eu acho que eu vou ter que pegar outro do negócio lá. Está aqui, meu. Então, ó, quando eu faço o delta H, que é esse daqui, muito menor, quer dizer, eu faço esse pedaço aqui muito menor do que esse, o que acontece é que essa aproximação que eu tenho aqui, ela não muda, porque ela está estimada só em função do R e do delta θ. Mas a área desse negócio depende do delta H, é alguma coisa multiplicada por delta H. Então, se o delta H tender a zero, se eu pegar o delta H muito menor, esse cara aqui vai ficar enorme. E aí eu vou ter uma coisa que parece absolutamente impensável. Quer dizer, a área, eu tenho a superfície, eu estou aproximando por coisas retas, e a área da aproximação é muito maior do que a área original. Quer dizer, eu posso simplesmente, né, eu posso escolher o meu delta H, de maneira que isso daqui seja igual a um certo K que eu posso escolher. E aí, ó, em cada pedacinho, a área aproximada dividida pela área exata é maior que K. Quando eu somar tudo, a área total aproximada é maior que K vezes a área do cilindro. E esse K pode ser tão grande quanto eu queira. Tão grande quanto eu queira, fazendo todos os pedacinhos pequenos. Então, é curioso, mas esse processo que parece tão bom, se a gente não tomar cuidado aqui na razão entre os tamanhos das coisas que a gente usa para aproximar, pode acontecer esse tipo de coisa. Estou mostrando isso para vocês, isso normalmente eu mostraria no curso de cálculo 3. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um colega muitos anos atrás, e eu falei isso para ele, ele disse, não, isso não é verdade, isso contraria a minha intuição. Mas era. Então, você vê, entendeu? Aprendi isso até no livro do Spivak, não esse de cálculo, um outro livro dele. Então, só para dar uma chacoalhada, assim, que não é tão simples assim, tá? A gente, realmente, para definir a área de superfície, a gente precisa talvez definir direito o que é superfície, o que é a área da superfície e tal. Mas, feito isso, eu vou fazer a área da superfície de revolução, e vou, sem definir nada, mas vou... Então, entenderam? O objetivo aqui foi dar uma mexida e na esperança de que daqui a 20 anos vocês ainda vão lembrar desse exemplo aqui. Então vamos pegar a superfície de revolução. A maneira mais simples, né, é você pegar aqui pegar assim um xf de x, né, pegar um intervalo AB, aqui o f de x, x, e aí a gente roda esse negócio
e aproxima assim, né? Aqui você tem um ΔX e você roda esse negócio aqui, ficou mais ou menos. Tá? E é o salame, só que agora é a área do salame. E aí a ideia, né? Ficou péssimo, né? A ideia é que a gente tem um pedacinho, um tronquinho de cone, né? Quer dizer, você tem é como se você tivesse meio que um cone oculto aqui, né? Você tem um pedacinho assim. Só que esse tamanho daqui, quando você olha assim, você tem aqui o ΔX e esse cara daqui, quem é? Aqui você tem ΔX e aqui você tem o ΔY. Quer dizer, esse cara aqui você vai aproximar, né, esse comprimento aqui, porque, claro, você vai abrir o cone, né? Vai abrir o cone e vai ter um negócio assim. Esse raio, esse tamanho, aqui vai ser 2π f de x e o outro aqui vai ser 2π f de x mais ΔX. Só que esse cara daqui não é ΔX, é esse cara aqui, né? Vamos chamar aqui de ΔL, né? Quer dizer, ΔL ao quadrado é aproximado por... vamos dizer, é aproximado, não, vou botar igual, né? Ele é uma aproximação, porque a curva mesmo está passando um pouquinho diferente, né? Mas vamos botar o ΔL ao quadrado, vai ser ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E esse cara daqui, a gente pode aproximar, né? ΔX ao quadrado. Esse daqui a gente pode aproximar por f' de x ΔX ao quadrado. Aproximação pela derivada, né? Quer dizer, aqui eu tenho x mais ΔX, aqui eu tenho f de x, e aqui eu tenho f de x mais ΔX. Aqui está a curva e eu estou aproximando assim, né? Então eu estou aproximando esse pedaço da curva aqui por esse negócio aqui, que seria, né, ΔY é igual a f de x mais ΔX menos f de x, que é aproximado por f' de x ΔX, que é a velocidade, que é a derivada, né? Eu tenho sempre um truque que sempre cola, né? Esse aqui é a variação da posição e esse aqui é a velocidade vezes a variação do tempo. A gente está tão acostumado com essa aproximação que a gente tende a acreditar mais nela do que nos próprios olhos. Então, boto isso aqui, e isso daqui é igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado ΔX. Então, esse cara daqui é raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado ΔX.
E aí eu vou basicamente, né, eu poderia também ter feito essa conta toda, né, pegando aqui uma base média, mas deixa assim mesmo. Né? Quer dizer, a gente vai ter 2π f de x mais ΔX mais 2π f de x sobre 2 vezes raiz de 1 f' de x ao quadrado aqui. Né? E aí a gente vai somar esses pedacinhos. Tá legal? Isso daqui eu acho que eu posso cortar esses dois aqui, né? Então eu fico com π vezes esse cara daqui, que é isso daqui, ó, bom, vou deixar assim mesmo, π f de x mais ΔX mais f de x, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado, ΔX. E se eu somar essas coisas todas, aqui, tá certo. Esse cara daqui, como você tem uma diferença aqui, mas que quando você multiplicar por ΔX, ela fica muito menor. Tá? Quer dizer, eu posso simplesmente pensar assim, que se eu somar essas coisas aqui, né, xi, xi, somar essas coisas aqui igual a 1 até n, de vários pedacinhos, isso deve tender para qual integral? Né? Eu vou botar aqui π, integral de A até B, e esse cara aqui eu vou substituir por 2ΔX, porque os caras pequenininhos aqui, isso é o mesmo, essencialmente o mesmo cara. Então eu boto 2π aqui, f de x, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado, dx. Dois ΔX, qual 2ΔX? Não, eu tinha um 2 aqui, o 2 eu só cortei 2 com 2. Eu estou dizendo que esse x mais ΔX, eu estou pensando ele como x. Tá? Quer dizer, quando o ΔX tender a zero, isso vai tender para f de x. Tá? Quer dizer, se eu pegar esses dois são praticamente o mesmo. Então eu estou pegando esses dois como se fosse 2f de x, eu peguei o 2 e joguei para fora aqui. É isso que você está dizendo? Tá? E aí isso me dá essa fórmula de cálculo da área. Que, na verdade, ela é a mesma coisa. Se eu não tivesse... O que eu fiz, essencialmente, eu poderia ter feito, mesmo que essa coisa não fosse um gráfico de uma função, poderia ter coisas assim. Ó. E o que eu estou fazendo em cada pedaço é aproximar isso daqui pela velocidade. Tá? Quer dizer, aqui, vamos dizer, aqui eu teria um tempo, estaria andando aqui, e aí esse cara daqui seria x' de t ΔT, e esse cara daqui
seria x' de t, y' de t, vezes ΔT, seria esse vetor. E aí eu usaria a norma desse cara, que aí teria ΔT vezes a raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Que é isso aqui, ó, porque na verdade, eu estou usando o x de t como t e o y de t como f de t. Então, esse negócio aqui é um caso particular disso. Ele é a norma do vetor velocidade sobre a curva. Entendeu? Quer dizer, quando eu ando aqui sobre essa curva, ó, se eu usar o x como tempo, eu tenho em cada instante o ponto x, f de x. E aí a velocidade dele, considerando o x como tempo, é 1 f' de x. Então, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado é a norma do vetor velocidade que aparece aí. Tá legal? Tem uma coisa que eu fiz aqui, que essa aproximação pelo cone foi importante, né? Porque imagina que eu dissesse assim, não, peraí, eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer assim, eu vou partir esse pedaço aqui e eu vou aproximar pela área desse bicho aqui. Repara que a área aqui, ó, seria essa altura aqui, f de x, e aqui ΔX. Então, quando eu abrir esse cilindro, eu vou ter assim, né, 2π f de x, ΔX. Então, eu ficaria simplesmente com, no fim das contas, a integral de A até B de 2π f de x dx, não teria esse fator aqui. Aliás, é importante, né? Eu estou pensando que a minha f é positiva. Se ela não fosse sempre positiva, eu tinha que usar o módulo de f, né? Mas assim, então, repare que essa integral, se eu trabalhasse assim, eu chegaria nessa integral aqui e não nessa. E se você fizer talvez a área do cone deve dar uma diferençazinha, né? Porque aqui, né, repara, aqui não se trata de ter um errinho dessa área para essa área. O errinho essa areazinha aqui é alguma coisa que não é 1 vezes essa areazinha aqui. Então, quando você soma todas, esse fator de alguma coisa vai somar vai multiplicar todas as parcelas e ele vai incidir no resultado final. Tá? Então, com isso, a área e tal, a gente pode se divertir calculando áreas e volumes de sólidos de revolução. André, foi você que perguntou, alguém perguntou no começo sobre a questão do volume, que tinha ficado meio obscura. Agora deve ter ficado até fácil, essa é bem mais difícil, né? E aí, Bruno, continua obscura? Tá. É a mesma ideia, né? Só que no caso do volume, você vai pegar essa fatia aqui, e aí você pegar essa fatia, ou a fatia cilíndrica, ou a fatia cônica, não tem muito problema, porque a diferença no volume do cone para o volume do cilindro é
muito pequenininha. Enquanto que no... Tá, vamos dizer, é infinitesimal ao quadrado, né? Porque tem esse pedaço infinitesimal e esse pedaço infinitesimal. Então é isso que vai fazer que ela fique infinitesimal ao quadrado. Então quando você soma o infinitesimal ao quadrado, ainda é pequeno. Enquanto que aqui não, né? Uma é um múltiplo da outra. Bom, e aí, seguimos perguntas. Se ninguém falar, eu vou para o teorema fundamental do cálculo. Então, vejam lá. Márcia e André se mobilizem. Não, vetor eu fiz. Não, vetor eu fiz como um comentário do vetor velocidade. Bom, vai ter o curso de cálculo vetorial e geometria analítica no segundo semestre. Então, não, cálculo vetorial e geometria analítica é um curso que vai trabalhar com os vetores. Porque é porque o primeiro período tem o cálculo 1, que já é um curso pesado, né? E esse curso CVG estava ficando também muito pesado, e como a gente queria muito que vocês aprendessem computação no primeiro semestre, disse, não, vamos jogar o CVGA para o segundo período para dar uma clareada para o pessoal ter tempo para aprender computação. Dá para suportar um Felipe e um Bernardo por período só. Já é muito. Né? Então, vocês não viram o Gregório. Bom, mas... Ó, já tem lá o da física, os videozinhos, os vetorizinhos e tal. Mas eu não estou muito enfranhado nos vetores nesse momento. Eu estou comentando porque tem coisa aqui que a gente está fazendo que são, vamos dizer, são caso particular do que a gente faria com vetores. Bom, apago e seguimos. Então, claro, exercício, né? Você pegar aqui a esfera e pegar a área de um pedaço da esfera. Ou você calcula a área da esfera toda e a área da calota, qualquer coisa assim. Pelo menos a área de uma calota você tem que calcular, né? E ver lá. É legal, você faz a integral, aí você calcula o volume da esfera, dá 4/3 de πr3, você calcula a área da esfera, dá 4πr2, fica assim. Eu pelo menos fico feliz de ver, não, eu tinha aprendido essa fórmula, agora eu deduzi. Então. Aí nós temos integral e derivada. Tem dois teoremas, quer dizer, teorema fundamental do cálculo.
Tem um primeiro teorema fundamental do cálculo, que ele depende basicamente do teorema do valor médio. Se você tem F, então você tem uma F contínua e a B derivável em AB aqui aberto. Ela não precisa ser derivável nas extremidades. Então, existe C aqui no meio. E o teorema é dado por essa figura aqui, né? Uma tangente aqui que é paralela. Então a inclinação da tangente em C, que é f' de C, é exatamente a mesma aqui. Esse teorema, ele se demonstra assim, você bota um par de esquadros aqui e vem andando assim até achar esse ponto. É assim que a gente faria normalmente, né? Então, acho que antes de demonstrar o teorema fundamental do cálculo, vou mais ou menos mostrar o seguinte. O teorema é isso, ó, você tem essa figura aqui, e aí eu digo o seguinte, ó, dá para você passar, você tem essa tangente aqui, aí você pode vir com uma sequência de secantes paralelas a essa daqui. Se você tem essa sequência de secantes, aqui você tem o ponto A, aqui o ponto B. Aqui você tem pontos, vamos dizer, alfa 1, beta 1, beta 2, alfa 2, etc. Então você tem uma sequência de intervalos alfa n, beta n, e o próximo está contido nele, né? Alfa n mais 1, beta n mais 1. E para cada um deles, você tem que a inclinação é igual a essa inclinação aqui. Então, você tem f de beta n menos f de alfa n dividido por beta n menos alfa n. Então, isso aqui vale, e também o beta n menos alfa n, quer dizer, o comprimento desse intervalo, tende a zero quando n tende para infinito. Então, os alfa n vão ser uma sequência crescente, os beta n uma sequência decrescente, e como a diferença tende a zero, as duas sequências têm o mesmo limite. Esse limite é o ponto C, que vai estar aqui no meio. E aí, né, então você vai ter alfa n crescendo para C, beta n decrescendo para C, e f de beta n menos f de alfa n sobre beta n menos alfa n, já que eles estão os dois tendendo a C, um por cada lado, isso aqui tende para a derivada em C. Só que como isso é sempre igual a isso, f' de C vai ser igual a isso aqui. Tá? Para provar que existe realmente essa sequência, não basta só passar com o par de esquadros. Tem um truquezinho, que acho que eu vou botar no teste, para vocês fazerem. É bobinho. Tá, mas é um truquezinho. Aí a gente consegue uma sequência, na verdade, que cada intervalo, o tamanho dele é 1/3 do intervalo anterior. Basicamente isso. Então, isso demonstra esse teorema, e com esse teorema demonstrado, deixar ele aqui, apagar aqui, a gente demonstra um teorema fundamental do cálculo 1.
Não é o teorema fundamental do cálculo, é o teorema... São dois teoremas. Eles são meio parecidos e a tendência da gente é confundir os dois. Só que mais à frente, eles se bifurcam e viram dois teoremas diferentes. Um é o teorema conhecido como teorema de Stokes e outro é o conhecido como teorema de de Haam. Então, esse daqui, ele tem o enunciado que é mesma coisa, f de AB em R contínua no intervalo fechado e derivável no aberto. Aí a hipótese é que a derivada é integrável. Então, se f' é integrável em AB, isso pressupõe ela ser limitada. Tá? Repare que ela está definida só aqui, mas a integral não depende do valor da função em um ponto. Então, não tem problema. Tá? Ela é limitada, então significa que aqui nas extremidades ela não vai para infinito. E pode não ter limite e tal, mas tudo bem. Então, integral de A até B de f' de x dx é igual a f de B menos f de A. E a demonstração é uma consequência direta desse teorema daqui, que eu vou apagar, e de uma soma telescópica. Quer dizer, você pega o intervalo AB e faz uma partição. E aí você escreve assim, ó, f de B menos f de A, que é esse cara daqui, é igual a f de AN menos f de AN menos 1, mais f de AN menos 1 menos f de AN menos 2, mais etc., mais f de A1 menos f de A0. Quer dizer, esse corta com esse corta com o seguinte e tal, só fica no fim f de AN menos f de A0, que é f de B menos f de A. Aí você olha para esses caras aí, né, que são f de AI menos f de AI menos 1, e eles estão pedindo para você escrever isso, né? Então, essa soma daqui vira o somatório de I igual a 1 até N de f de AI menos f de AI menos 1 sobre AI menos AI menos 1 vezes AI tá legal? Então eu escrevi f de B menos f de A como f desse menos f desse, f desse menos f desse, mais f desse menos a desse, mais a desse menos a desse, até chegar lá. Pum. Então seria esse somatório sem esses caras aqui. Mas eu posso dividir, multiplicar por esses dois, porque aí esse cara está dizendo assim, me aplica o teorema do valor médio. Então esse daqui vai ser somatório de I igual a 1 até N de f' de C índice I, AI menos AI menos 1. Com o CI no intervalo AI menos 1. E como a f' é integrável, isso é uma partição, isso aqui é uma soma de Riemann para partição. Então isso aqui tende, quando a norma de P, né, P
norma de P tende a zero, isso tende para a integral de A até B de f' de x dx. Então a demonstração, eu gastei um pouco de quadro, mas ela é uma linha só. Tá? Porque esse número aqui é constante, f de b menos f de a, e está tendendo para esse cara daqui. Então esse é igual àquele lá. Então o teorema do valor médio, ele não tem o nome assim de teorema fundamental do cálculo, mas ele fez todo o trabalho aí, né? Repara, isso aqui a derivada nem precisa ser contínua, ela tem que ser integrável. Então, toda vez que você tem uma derivada de alguém que você está integrando, você sabe que você pode substituir a primitiva e calcular em B em A. É esse o teorema que a gente aplica toda vez que a gente faz isso. Toda vez que a gente calcula uma primitiva para calcular a integral, o teorema é esse. E o outro é uma figurinha que a gente tem feito mais, né? A gente já tem... Está todo mundo de bem com esse teorema? Tal, com o cálculo integrais. Quer dizer, esse teorema garante, né, que se você quiser fazer a integral de A até B de x2, o tal dx aqui, dx, agora todo mundo sabe fazer de cabeça, né? Isso aqui é igual a B3 sobre 3 menos A3 sobre 3. Houve o tempo que só o grande Arquimedes, suando a camisa, conseguia fazer isso aqui. Fala aí, Márcia. Teve um teorema do valor médio, teve o truque aqui da soma telescópica, depois teve essa coisa aqui meio de multiplicar e dividir, para fazer aparecer uma derivada, né? Mas... E temos o 2. Vamos fazer, vou enunciar ele assim, I, intervalo, F integrável por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x, ela não é integrável, mas se eu pegar um intervalo, tá, f de x igual a 1 sobre x, ela não é integrável de 0 a infinito, mas se eu pegar um intervalo qualquer aqui, A, B, eu posso calcular a integral. Então, fixemos x0 pertencente a I e façamos F tá? Quer dizer, você está aqui, vamos dizer, você fixou aqui o x0, x, aqui a nossa f de t, você integra daqui até aqui, esse cara daqui é o f de x. Então, o que o teorema diz é que se a função for contínua aqui nesse x, se eu calcular f de x mais ΔX menos f de x dá esse cara daqui, se eu dividir por ΔX vai tender para esse cara daqui. Então, se f é contínua
em x então na verdade aqui está escrito que se a f é contínua em x, se a fzinha é contínua, então a f grande é derivável em x e a derivada é dada por esse cara. E a demonstração vamos dizer assim, vamos fazer o caso x menor que x0, né? Então, f de x é igual a menos integral de x0 a x de f de t dt. Vamos botar o x mais delta x aqui assim. Não, vamos botar aqui também, né? Vou botar aqui x mais delta x aqui. Vou apagar esse cara aqui, só para ficar assim, né? Então, f nesse caso aqui, né, é igual a menos essa integral aliás, isso aqui é integral, eu vou botar o menos aqui, só que era assim, né? Tá? Então aqui eu vou botar menos a integral de x mais delta x até x0 de f de t dt. Entenderam que aqui eu tinha posto errado? Quer dizer, a integral de x0 a x é menos a integral de x até x0. Né? E aqui mais integral de x até x0. Fiz o menos menos aí. Porque a integral, eu estou definindo a f como sendo a integral de x0 a x. Então, quando o x está abaixo do x0, a integral de x0 a x é menos a integral de x até x0. Por isso que eu botei isso aqui. Aí eu botei um delta x ainda menor que zero, só para atrapalhar. Então, a f de x mais delta x é menos a integral de x mais delta x até x0. Tá? E aqui é menos menos a integral de x até x0. Ou, eu em vez de... então, eu tenho essa integral de x até x0 menos a integral de x mais delta x até x0. Então, isso aqui vai ser menos a integral x mais delta x até x de f de x dx. Será que isso vai dar certo? Bom, espero que sim. Essa integral daqui, ó, no caso a minha f é positiva, né? Podia ter posto a f negativa também, né? Posso pôr a f negativa? Não, vou deixar ela positiva para não mexer na figura. Então, essa integral de x mais delta x até aqui, ela é maior, vamos chamar de m de delta x igual a sup de f
em x mais ΔX, x. E m de ΔX igual a inf tá, então aqui é o m, esse aqui é o mzão de ΔX. Então essa integral, só essa integral aqui, ela é maior do que essa e menor do que essa. Como é menos, né, eu posso dizer que f de x menos f de x, que é isso daqui, é menor ou igual. Tá? Sem o menos, ela seria maior ou igual, menor ou igual que m tem um menos aqui que está me afligindo, né? Está certo, menos m. Bom, parece que é isso, menos m ΔX, né? Quer dizer, o valor da função aqui, que é negativo, menos esse aqui, que é um pouco menos negativo, dá um número negativo, né, que é menor ou igual que esse cara e maior ou igual que só que eu não sei como é que eu vou me livrar desse menos agora. Não, mas tem o ΔX é negativo, né? Então eu tenho que tirar esse menos aqui, entendeu? Porque o tamanho do intervalo é ΔX. Tá legal? Ó? Se eu fizer essa área daqui, ela é menor ou igual que esse número vezes o tamanho do intervalo. Mas o tamanho do intervalo é menos ΔX, porque o ΔX é negativo. Tá? Então, fica aqui não tem o menos, porque tem um menos do m, mas tem um menos do menos ΔX. E agora, se eu dividir por ΔX, como o ΔX é negativo, vira para cá, corta tudo aqui, e essa derivada fica entre esse número e essa aproximação fica entre esse número e esse número aqui. Só que quando o ΔX tende a zero, né, quando o ΔX tende a zero, esses dois caras, como a f é contínua, tendem para f de x. Aqui entra a hipótese da continuidade em x. Tá? Quer dizer, só precisa da continuidade em x para ter a derivabilidade em x. Então, quando o ΔX tende a zero, esse negócio tende para f de x. Tá? Você pode fazer a mesma conta com ΔX positivo, pode fazer os 500 casos, mas é isso. Tá legal? Então isso demonstra esse teorema aqui. Esse teorema, a gente não precisa dele para calcular as integrais. Tá? Já tem o outro. O outro é até mais forte, porque ele não precisa da continuidade. Mas ele garante que, se você tem uma função contínua, ela é derivada de alguém. Tá? Quer dizer, você pode dizer assim, quer dizer, função contínua não é filha de chocadeira, ela é derivada de alguém. Tá? Então, é muito importante esse teorema, porque na formulação dos problemas físicos, você, às vezes, tem relações entre a derivada, a aceleração e tal, e você precisa garantir que certas funções são derivadas de alguém.
Então, ou mesmo em situações gerais, assim, por exemplo, em física é muito comum você ter um campo de forças e você dizer, esse campo tem um potencial. Não, um potencial é uma função tal que a derivada dela é menos a força. O potencial correspondente à força. Então, às vezes, no seu problema, você não conhece a força, mas você diz, não, sob a hipótese de que a força é uma função contínua, ela é derivada de alguém. Então, tem um potencial e vamos em frente. Acho que eu vou até botar um... Tem, por exemplo, quando você... Bom, entenderam? Então, o teorema aqui, ele tá aí para garantir que funções contínuas têm primitivo. Em particular, que o logaritmo, quer dizer, que a função 1 sobre x é derivada de alguém. Se você procurar a função cuja derivada é 1 sobre x, você vai dizer, devia ser um polinômio. Aí você procura entre os polinômios e não tem. Você pensa assim, você está lá construindo as funções. Aí você diz assim, funções, polinômios. Eu calculo trigonométricas. Eu vejo. Mas e o logaritmo? Logaritmo, ou você acredita... Se você vier com a definição do colégio, você tem que acreditar que se você elevar π a raiz de 2, quer dizer, que é possível elevar π a raiz de 2, de alguma maneira. Você tem que aproximar o π, o raiz de 2 e fazer uma... Né? Mas o logaritmo não surgiu assim, quer dizer, ele surgiu justamente, você dizer, olha, a derivada do log, tá? Você pode até, eu fiz isso no vídeo, né? Mas você pode dizer, o logaritmo, eu sei o que eu sei do logaritmo? Eu quero uma função log que tem a primeira propriedade essa, log de AB igual a log de A mais log de B. E a segunda, bom, o log de 1, daqui você já deduz que o log de 1 é 0, né? Porque o log de A vezes 1 é igual a log de A mais log de 1. Isso daqui é igual a log de A. Então, log de 1 tem que ser 0. Então, eu sei log de 1 é igual a 0. E daí você tem também, né? Claro, se você fizer o log de A vezes A menos 1, isso é log de 1, que é igual a 0, e aí esse vai ser o log de A mais log de A menos 1, então log de A menos 1 é igual a menos, vou botar log de 1 sobre A, né, que é mais popular, né? Então, você tem isso aí. E aí você... Bom, se você acreditar que essa coisa deveria ser derivável, né, então, acho que log deveria... Bom, então, vamos ver, o log de x mais h menos log de x sobre h deve ter um limite. Bom, mas isso daqui é igual ao log
de x mais h sobre x sobre h, que é o log de 1 mais log de 1, não é mais o log, né? Log de 1, 1 mais h sobre x sobre h. Aí você diz, ah, tudo bem, mas aqui, ó, isso aqui é menos log de 1, que é 0, dividido por h sobre x, vezes 1 sobre x. Tá? Aqui ficava esse daqui só, dividido por h. Como log de 1 é 0, eu posso subtrair. Se eu dividir por x aqui, eu tenho que multiplicar por x. Então, isso daqui é igual a 1 sobre x log de 1 mais h sobre x menos log de 1 sobre h sobre x. E isso aqui tende, quando h tende a 0, para a derivada do log 1. Tá certo? Porque o x está parado e o h está tendendo a 0. Então o h sobre x é como se fosse um y tendendo a 0. Isso aqui é como se fosse um log de 1 mais y menos log de 1 sobre y, tende para a derivada de 1. Então você tem isso. Quer dizer, esse cara daqui, se você chamar de alfa, a derivada do log em x é igual a alfa vezes 1 sobre x. Aí você diz, pô, como você já aprendeu, manuseou logaritmo e tal, você sabe que, na verdade, né, poderia ter vários logaritmos diferentes, de bases diferentes e tal, você já tem essa noção. Você, pô, deve ter uma base que isso daqui dá, esse alfa dá 1. Essa é a melhor, né? Para ficar carregando esse alfa aqui. Então, o melhor logaritmo é aquele que esse alfa seja 1. Então, escolho na cara de pau alfa igual a 1. Aí eu digo assim, bom, então o meu logaritmo que eu estou procurando, vamos ver se ele funciona, né? Ele vale log de 1 igual a 0, log linha de x igual a 1 sobre x, para todo x maior que 0. Então eu tenho a função definida pela sua derivada. E eu tenho esse cara daqui. Então olha só. Eu escolho aqui o 1. Se eu calcular a integral de 1 até x, vai ter essa derivada. Como eu estou calculando de 1 até x, ela vai valer essa função. Então eu defino log de x igual a integral de 1 até x de 1 sobre t dt, que é essa área daqui. Ela vai ter essa propriedade e essa daqui. Muito mais barato do que elevar 10 a qualquer coisa, né? Calcular essa integral é muito mais fácil, né, do que achar o expoente ao qual eu tenho que elevar para dar x. Né? Bom, mas será que ela tem a propriedade? Será que o log de AB é igual a log de A mais log de B? Que é o que fez tudo funcionar, né? Bom, eu posso fazer aquela coisa das áreas, mas eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Digamos que eu defino L de x igual a log de AX. Então, L' de x é igual a 1 sobre AX, que é a derivada do log nisso, vezes a derivada de AXA, que é igual a 1 sobre x. Então,
essa função tem a mesma derivada que o log. E o teorema do valor médio me diz que se uma função tem derivada zero, ela é constante. Porque se eu pegar f de b menos f de a, vai ser a derivada de alguém ali no meio vezes b menos a. Se todo mundo tem derivada zero, então f de b igual a f de a. Tá, então, vou botar assim, TVM implica que L de x menos log de x igual a constante. Mas então, log de ax menos log de x igual a constante. Quem é a constante? X igual a 1 me diz que log de a menos log de 1 é igual à nossa constante. Como log de 1 é zero, então log de ax é igual a log de a mais log de x para todo x. Então, como consequência dos nossos teoremas, a gente constrói o logaritmo em poucos minutos. Então, o segundo teorema do valor fundamental do cálculo, por exemplo, me garante que essa construção do logaritmo está beleza, porque a derivada desse logaritmo é 1 sobre x, está tudo baseado nisso. Dei uma rascunhada nos resultados principais aqui com as suas consequências, né? Porque aqui ó, você pode fazer o seguinte, né? Como a gente acabou de provar isso aqui, né? Agora, vamos em frente, né? A gente pode, pelo menos para os racionais, né? Por indução, log de NA é igual a log de A elevado a N, desculpa. Porque log de A vezes A é log de A mais log de A, e etc. Tá? Quer dizer, log de A elevado a N mais 1 é igual a log de A elevado a N vezes A, que é igual a log de A elevado a N mais log de A. Então, se vale isso daqui, você tem Cn log de A mais log de A. Tá legal? Então, isso aqui mostra que isso aqui vale. Agora, se você fizer o log da raiz enésima de A elevado a N, isso é igual a N log de raiz enésima de A. Mas isso aqui é igual a log de A. Então, log de A elevado a 1 sobre N é igual a 1 sobre N log de A. Então, se você tiver o log de A elevado a P sobre Q, P e Q inteiros positivos, né? Isso é igual a P log de A elevado a 1 sobre Q, que é igual a P vezes 1 sobre Q log de A, que é igual a P sobre Q log de A. Então, pelo menos para expoentes racionais, faz sentido.
Tá? Se você supuser que a função... bom, vamos assim... Então. Agora a gente pode pensar assim, vamos pensar um número E. Quem seria o número E, né? Você pega aqui assim, 1 é de maneira que log de E é igual a 1. Por que esse cara existe? Porque log é derivável. Logo contínua. Tá? Toda função derivável é contínua. Porque você tem o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, sem dividir por h, vai para zero. Né? Então, ela é contínua. Log de 1 é igual a zero. E o limite, quando x tende para infinito, do log de x é igual a infinito. Eu sei porque tem uma soma de áreas aqui que eu sei que é infinita. Eu sei que somatório de 1 sobre n é infinito. Né? Por causa disso eu sei isso aqui. Então, quando eu vou de 1 até infinito, eu parto com o log 0 e chego no log infinito. Então eu passo por um cara onde o log é 1. Então, log é crescente, né? Quer dizer, o log é uma função crescente, assim, vai para infinito, tem, aqui no 1 tem um número, que é o E. Que essa área daqui é 1. Então tem esse cara. Então log de E é 1. Então, o log de E elevado a P sobre Q é igual a P sobre Q log de E, que é igual a P sobre Q. Então, pelo menos para os racionais, o log de E elevado a eles é eles. Quer dizer, então, E elevado a x, eu posso definir, né? Eu posso definir assim, ó, o logaritmo é essa função aqui, crescente. Eu posso definir ESP de R em R+, leva cada y em x tal que log de x é igual a y. Então, se eu pegar um y aqui, eu levo nesse x aqui, que é igual, esse é o y, esse é o ESP de y. A ESP tem esse gráfico assim, né? Quando eu passo no 0 aqui, esse número é 1. Então aqui, essa é a função ESP. E eu sei que ESP, o log de ESP de x é igual a x para todo x pertencente a Q. Mas a ESP é uma função contínua. Porque ela é a inversa da log, que é contínua. Então, log de ESP de x é contínua. Então, log de ESP de x é contínua. Como todo x eu posso escrever como limite de racionais, né? Então, Pn sobre Qn tende a x, então, log de ESP de
Pn sobre Qn é igual a Pn sobre Qn tende a x. Como isso é contínuo, isso aqui tem que tender para log de esp de x. Então, eu agora posso dizer, bom, e elevado a x é uma função que coincide com essa exponencial de x em todos os racionais. Se eu quiser que e elevado a x seja uma coisa contínua, vai ter que ser essa exponencial aqui. Então, ela é a inversa do logaritmo. Tá? E aí, ela generaliza, porque a rigor eu só tenho uma definição algébrica da exponencial para números inteiros. Depois eu preciso da raiz enésima para passar para os racionais. Mas daí eu preciso passar o limite. Então também sai mais barato eu definir assim, né? Eu defino A elevado a x, quer dizer, se A for maior que zero, eu defino A elevado a x como sendo esp de x log de A. E aí é verdade que se x igual a P sobre Q, eu tenho esp de P sobre Q log de A igual a elevado a P sobre Q na minha definição antiga. Então essa função é contínua, derivável e tudo, e generaliza, coincide com a exponencial de racionais antiga. Então a gente usa essa definição aqui, que tem um pequeno custo, né? A gente só define para A positivo. Tá? Porque, vamos dizer, número negativo elevado ao cubo dá para fazer. Mas, por exemplo, quando você faz, sei lá, raiz cúbica de menos 27, tudo bem, mas se você pensa assim, se é menos 27 elevado a 1/3 é igual a menos 27 elevado a 2/6, que é igual a menos 27 ao quadrado elevado a 1/6, que é igual a 3/6 elevado a 1/6, e aí você fica meio... Entendeu? Para você usar essa notação de expoentes livremente, é melhor ter só base positiva, embora, claro que você não está proibido de dizer que menos 3 ao cubo é menos 27, mas tem uma... Eu sempre me lembro da primeira vez que eu peguei um computador na mão e que eu fui calcular a integral de x2. Vou calcular, vou botar no computador a integral de x2. Aí o que eu fiz? Já contei isso para vocês. Né? Pega assim, x2, parte em pedacinhos, peguei o intervalo da esquerda e deu pau, porque o primeiro cara que eu mandei calcular era 0 ao quadrado. E para o computador, 0 ao quadrado, a menos que eu escreva 0 vezes 0, ele vai pegar o logaritmo de 0 e não tem. Claro que eu podia ter programado, né? X vezes x, em vez de ter escrito x ao quadrado. Não sabia, eu levei um tempo para descobrir o que tinha dado errado. Tá legal?
Eu acho que isso tudo eu fiz num vídeo, não sei, mais ou menos assim, não sei. Bom, então, teste amanhã. Eu prometi o que eu ia botar no teste mesmo. Ah, o negócio do teorema do valor médio. Acho que eu vou botar uma coisa de teoria do potencial também. Assim, o teste normalmente vai ter coisas básicas de calcular e tal, mas quem tiver a fim de mais divertimento, eu posso botar umas questõezinhas extras. Então você tem só que decidir o que você vai fazer do teste. Ok?